E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 19h47, 25/2, né? Vamos aí para nossa análise semanal do Bitcoin, galera. Aproveitar e fazer logo hoje, porque como eu não vou sair hoje, não vou fazer porra nenhuma, então vou aproveitar logo para fazer a nossa análise, até para vocês terem mais tempo também de dar uma analisada e ver se concorda também com a minha análise, né, galera? Ver se tá batendo com vocês aí. Vou fazer algumas modificações, tá? E vamos ver. Deixa eu ver na coisa aqui. Beleza. Vou fazer algumas modificações aqui, tranquilo. A gente teve aqui um momentozinho de alta aqui no Bitcoin, depois que a gente bateu isso aqui, a gente perdeu essa região, galera. Quando a gente vai lá no semanal, vamos ver aqui rapidão no semanal, vou logo direto para análise, tá, galera? Desde já, deixa aquele likezinho para ajudar aí, para fortalecer o canal, qualquer sugestão crítica, elogio, vocês podem deixar aí no comentário abaixo, beleza? Aqui no semanal, aqui, que é importantíssimo no semanal. Isso que é o mensal, pera aí. Semanal. Semanal pode ver que a gente não perdeu aquela resistência lá, ó, tá vendo? Que é justamente esse ponto de controle. Só que esse ponto de controle aqui eu estou buscando ele lá no, ó, nesse ponto aqui, ó, que é grande aqui, ó, peraí, tá vendo? A gente teve um grandão aqui, isso aqui é semanal, tá, galera? E a gente teve esse outro pico aqui que eu marquei. No gráfico diário, o maior pico é esse, o menor pico é esse, que era o pico da armadilha. Ó, se for botando aqui eu não gosto de mexer, cara, porque quando eu mexo aqui fica uma merda, muito louco, entendeu? Mas peraí, ó. Pode ver aqui que eu tô pegando. Tô medindo as ondas aqui. Diário. Ficou desse jeito aqui pra eu mexer aqui, ó. Tá vendo? Esse nível aqui, ó. Na verdade, esse nível foi o maior mesmo do gráfico diário. O maior que no diário, na semanal tá naquele nível. Enfim, esse nível aqui é um nível interessante, tá? Então, por isso que eu marquei ele aqui. Ele é o maior no diário. Então, no semanal, ele vai aparecer pra mim desse jeito aqui, ó. Não vou nem mexer pra não ficar muito confuso ali. Pronto. O que é importante a gente saber é que a gente não perdeu esse ponto. Esse ponto é muito interessante, tá? Note que a gente tem uma diferença no semanal, que é justamente aqui, ó, essas zonas aqui, ó. A POC no semanal, ela tá lá nos 19.745. Então, será que a gente vai corrigir até essa região? Note que no semanal a gente está batendo nessa dífice aqui, que serve como suporte. Depois a gente tem essa outra dífice aqui nos 21.965, tá? Então, quem está mandando no jogo até o momento é esse camarada que entrou aqui no dia 7 de novembro, beleza? Só que a gente está muito perto aqui, ó. Tanto esse ponto como esse ponto, é um ponto de POC, um ponto de controle. Eu vou até tirar esse ponto de controle aqui, tá? Não, eu vou deixar esse ponto de controle, ele tá batendo bem longe, nesse ponto aqui no semanal, acho que é dentro dessa vela aqui, mas está muito perto aqui da maior concentração de volume, então o mercado ele pode vir aqui, bater nessa região e fazer isso. No semanal, eu poderia ter muito bem aqui, ó, posso pegar esse ponto, pode vir aqui, ó, ele pode vir em ABC, mas eu vou botar reto, tá? Pode fazer isso, tá? Pode fazer isso, isso aqui é semanal, tá, galera? Então, vocês sabem muito bem que a gente pode fazer esse tipo de movimentos em ABC, né? Isso aqui tudo é uma onda no semanal. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode vir aqui, ó, e fazer essa onda desse jeito, ó, ABC. A gente pode fazer essa onda em dois jeitos, ABC, tá? Então, essas ondas podem ser corretivas aqui e dentro do fractal com outros fractais também. Isso vocês sabem muito bem, tá? Mas vamos focar no diário, que é o que a gente está monitorando, certo? Galera, no final desse vídeo eu vou deixar... Ih, rapaz. No final desse vídeo, né, dessa aulinha aqui, eu vou deixar 2 vídeos de sugestões para vocês, tá? Que é o da análise de ontem que a gente fez, que é justamente voltado para o mini índice, tá? E outra que eu explico todo esse fundamento aqui, dessa perda, desse ponto de controle no gráfico diário. Porque se for falar isso aqui, tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu já falei, o vídeo vai ficar grande, beleza? Então eu vou deixar como sugestão no final do vídeo. Então, note, o que a gente tem que prestar atenção? No diário, o nível de POC está lá no 16, tá? A gente tentou até fazer um volume grande aqui, beleza, mas não fez ainda, então o maior ainda é aqui. E no semanal, a gente está no meio. Note que a gente tem diferença, não está lá embaixo, tá aqui no meio no semanal, beleza? Deixa eu só tirar esse aqui para ficar... Pronto, então a gente está no meio, isso aqui a gente tem que entender, certo? Então, como a gente está analisando semanal, e aí o que tem aqui agora? A gente tem uma perda de um ponto de controle interessante, galera. E esse ponto de controle interessante, como eu marquei ele aqui, a gente tem o quê? Um volume menor do que esses outros volumes. Esse aqui foi menor, mas a gente andou, depois a gente fez aqui um volume maior,
não deu sustentabilidade, voltou batendo naquela difference, que é a difference aqui dos vendidos, né, que está servindo como suporte. E aí eu peguei e coloquei aqui, ó. Por que nessa região? Porque essa região aqui foi uma região onde entrou um play aqui, ó, querendo botar o mercado para cima. Ou seja, os caras aqui aproveitaram aqui para comprar mais aqui, a gente teve um deslocamento de preço não tão grande, e aí o cara botou para cima. Então eu estou monitorando o preço médio deles. Note que esse preço médio deles aqui ainda não foi perdido praticamente, ainda tem que esperar essa vela aqui, ó. Essa vela, ela fechou acima, essa aqui está tentando, retraiu bastante. Tá faltando uma hora, eu creio que a gente vai fechar abaixo aqui, confirmando nessa região. Mas geralmente eu gosto de botar aqui 2 candles aqui depois, realmente para confirmar essa perda. Né? 2 dias no caso. Então, a gente tem esse ponto aqui interessante. Então, a perda desse ponto aqui, que é os 23,169, pode acionar aqui a oferta para vir buscar aqui novamente os 21,784. E, teoricamente, a gente pode vir buscar o semanal, que aqui está no diário, passando aqui nessa região. Essa região toda aqui, galera, se for marcar para vocês, toda essa região aqui tem um nível de interessante, né? É um nível que a gente chama aqui nível de POC. Também, ela não está bem desenhada porque no diário está lá embaixo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um diário que está passando aqui nessa região, nível de POC, tá? E eu tenho outro que está passando aqui nessa região aqui, ó. Nessa região de diffs. Só que essa diffs aqui, como eu falei para vocês, ela é dinâmica, ela sempre vai andando aqui conforme o preço vai se deslocando. Ela é ponderada no volume, então eu estou monitorando quem entrou aqui, ó. Esse camarada que entrou aqui, eu estou monitorando o médio dele. Então toda vez que o preço ele bate nessas regiões, ele tende a defender justamente para não ficar abaixo do preço médio deles, tá? Então é esse camarada que eu estou analisando, e é esse camarada aqui que eu creio que a gente vai romper essa região aqui até do semanal. Então estou de olho nele, tá? E o que eu falei que eu ia mudar, galera? Porque primeiro, vocês sabem muito bem que a gente tem aqui, ó, eu estava marcando esse ponto aqui, como onda 1, para fazer aqui esse movimento aqui, para fazer esse movimento de onda 3, né? Ah, tá aqui onda 5, mas vocês sabem o que eu estou falando. Então, é esse movimento que eu estava esperando. Só que o que acontece? A gente teve aqui uma perda aqui para cima, possivelmente aqui uma armadilha de topo. A gente teve muita gente comprando a mercado aqui nessa região, muito sardinha entrando. Eu expliquei tudo isso para vocês, por isso que eu vou deixar aí o vídeo aí para vocês no final, beleza? Como é que eu sei que tem muito sardinha aqui, galera? Porque simplesmente tem aqui aqui as ondas aqui, as ondas principais, tá vendo que a gente tem bastante volume aqui. Aqui a gente teve um volume elevado, só que a gente não conseguiu, a gente nem conseguiu romper, na verdade. Se eu for botar nesse aqui, não, a gente conseguiu romper. A gente rompeu, depois teve um volume bem elevado, depois rompeu aqui com volume menor ainda e não ficou acima do ponto de controle. Então aqui já tem aqui uma diminuição aqui do fluxo comprador, ou seja, uma forte de demanda em cima de um ponto interessante. E aí, como é que eu sei que a gente tem aqui bastante sardinha comprando aqui? Por esse indicadorzinho aqui, tá, galera? Esse indicador aqui eu não vou explicar no fundo como é que ele funciona, só o básico para vocês entenderem. Esses candles aqui, essas barras verdes aqui, significa aqui que tem muita ordem sendo executada a mercado. Essas barrinhas aqui vermelhas significa que tem muita ordem de venda sendo executada a mercado. Então, ordens de venda executada a mercado, ordens de compra executada a mercado. Essa nuvem que a gente está vendo aqui são justamente os sardinhas comprando nessas regiões, galera, entendeu? Então, aqui a gente está vendo que tem uma nuvem bem grande aqui nessas regiões aqui de sardinhas aqui, comprando em cima desses pontos aqui, que eu já expliquei para vocês o porquê que não se compra nessa região, a não ser que o preço ficasse acima do ponto de controle estático, coisa que não ficou, galera. Então, não tem por que ficar comprando nessa região aqui. Então, vocês sabem muito bem onde eu falei para comprar Bitcoin, né? Que é justamente nessas regiões aqui de baixo, onde ninguém estava acreditando para comprar. Então, quando a gente fica muito bem posicionado, a gente tem o quê? A gente fica de fora de todo esse movimento do mercado, de todos esses fractais, de todas essas correções. Então, porra, essas correções aqui para mim não me interessam, não faz nenhuma diferença. Estou muito bem posicionado, tá, em Bitcoin, então não faz diferença para mim. Agora, alguns pontos aqui são interessantes para quê? Para realmente eu tentar fazer outras compras. No momento, para mim, ainda não é compra, tá? Então, assim, como a gente perdeu isso aqui e a gente tem muita gente para estopar, será que a gente vai bater aqui uns 19, 20 mil dólares? Então, aqui seria um ponto interessante, porque eu chegaria lá no semanal. Então, o semanal mais ou menos está nessa região aqui. Então, pô, fica bem mais tranquilo eu entrar aqui nessa região do que entrar nesse momento que eu acho que tem muito play aqui para estopar, beleza? Mas esse ponto aqui que a gente está é um ponto, cara, ó, tá faltando uma hora, vamos ver como é que tá a situação aqui, ó, faltando uma hora e dois minutos, e ó, a gente tá tentando romper lá a difference, tá? Voltar para cima dela, tá vendo? Então, assim,
Vamos esperar um pouquinho mais. De repente aqui pode defender, o mercado pode ir para cima e tudo, então ninguém sabe o que vai acontecer. Beleza? Então é isso que a gente está monitorando. Deixa eu só botar essa aqui. Pronto. É isso que a gente está monitorando, tá? E o que eu disse para vocês que eu ia fazer aqui, ó, a modificação. Deixa eu botar aqui. Seria justamente isso aqui, galera, ó. Lá no semanal, é o que eu fiz no semanal, na verdade, né? Eu fiz no semanal. Então, eu vou pegar agora esse ponto aqui, ó. Em vez de puxar aqui para baixo, que ele já rompeu ali uma armadilha, eu vou pegar essa armadilha aqui como ponto principal. Aí, o que eu tenho aqui? Pode ser que o mercado ele venha bater nessa região, se perder aqui possivelmente. Pode voltar nessa região aqui, porque é uma região de volume. Pode vir para cá, tá? Essa onda 3 aqui, que eu tô marcando, é um ABC, tá, galera? É corretivo. E aí, aqui os 20 mil seria muito interessante para a gente fazer uma onda 3 aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, aqui seria uma onda 1. Aqui tudo é uma onda 2, galera. Só que aqui tá em ABC, tá? Só que aí, para não confundir vocês, tá aqui, ó. ABC, tá? ABC. Então, a gente tem uma onda 1. A gente tem um corretivo em ABC. Pode ser aqui uma onda 2 aqui, possivelmente uma onda 3. Então, aqui seria interessante demais eu comprar. E eu tenho que analisar bastante esse volume quando chegar nessa região. Se realmente chegar nessa região aqui, o volume, e um volume que eu quero ver aqui nessa região? Eu quero ver uma coisa. Que coisa é essa? Um volume elevado. Ou seja, eu quero ver um volume desse aqui, ó, grande. Um volume desse aqui grande nessa região, tá? E eu vou explicar por que um volume grande nessa região. Daqui, ó. Aqui. Pronto. Eu quero um volume grande nessa região aqui. Por quê? Porque eu vou entender que o mercado é aqui nessa onda 2 aqui, né, que ela pode ser em fractal, a gente está tendo aqui o quê? Um nível de absorção em cima de um ponto de POC que é muito importante. Então, geralmente, quando acontece essas regiões aqui, a gente está perdendo o quê? Um fundo anterior, coisa que eu até falei para vocês ontem. Isso aqui vai acionar muita ordem de venda, porque está rompendo um fundo anterior, fazendo um topo mais baixo também. Então, a galera começa a pensar aqui em reversão de tendência. Eu vejo muita gente falando aqui que agora vai vir uma queda muito grande no Bitcoin e não sei o que, e blá, 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 galera. Tá? A galera começa, aquela famosa galera torcida, né? Aquela torcidinha, que acredita que agora o mercado vai lá para zero absoluto. Então, assim, a gente tem que ter muita calma em falar isso. Por quê? Porque a gente sabe muito bem como é que funciona o mercado. Então, assim, todo esse movimento aqui pode ser um movimento normal de correção no mercado. Então, não tem problema nenhum. Agora, o que a galera pensa é o seguinte. A galera aqui mais desinformada, que não tem muita intimidade com o gráfico, o que ela vai pensar aqui, galera, se fizer esse movimento aqui? Se perder aqui, ó. Deixa eu passar aqui para vocês aqui, ó. Falo isso porque isso aqui eu já estudei. E eu fazia muito essa bobagem aqui, ó. Bem que eu tenho aqui um suporte. A galera fala que isso aqui é um suporte, tá? A galera fala que isso aqui é uma resistência, só que essa resistência aqui, ela deu certo com o volume, beleza. Quando a gente faz esse movimento aqui de queda aqui, volta aqui, que pode ser um corretivo em ABC, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um topo menor do que esse topo aqui. Aí a galera começa, opa, eu tenho um topo menor do que o outro, então significa que pode reverter tendência. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um rompimento aqui desse fundo aqui, ó. Aí a galera começa a pensar, opa, rompeu esse fundo, rompeu, opa, tá rompendo o segundo fundo, vamos matar vendendo que a tendência vira. Galera, isso aqui tudo é um corretivo. Tá? Isso aqui tudo é um corretivo. E a galera costuma muito vender porque rompeu um fundinho anterior. E os plays sabem muito bem o que vocês estão fazendo, galera. Então, assim, não dá para vocês ficarem falando que o Bitcoin vai não sei aonde, que não sei o que desespero. É muito engraçado essa galera, porque, tipo assim, galera, olha só, tá? Eu acho que vocês entenderam isso aqui, né? Então, muito cuidado com esse rompimento de fundo, rompimento de topo, entendeu? Porque aqui a galera começa a falar que, rompeu um topo aqui, bora comprar, rompeu um fundo, bora vender. Então, muito cuidado com isso. Tu tem que ter realmente um pouquinho mais de sensibilidade para entender esse tipo de movimento. Então, não é só porque rompeu aqui e fez um topo mais baixo que vai virar tendência. Quando é que vai virar tendência? Vai virar tendência realmente quando tiver mesmo fundamento, galera. Para virar uma tendência aqui, a gente tem que perder essas médias, entendeu? A gente tem que perder nível de POC, pelo menos. Voltar para testar, fazer um teste de demanda, tá? Pode virar tendência aqui? Eu acredito que sim, que pode virar tendência, mas está muito cedo para falar de virar tendência aqui. Se eu falar assim, agora o mercado vai não sei o quê, bem-vindo à queda absoluta e não sei o quê. Mano, eu estou sendo muito apressadinho, vamos dizer assim, né? Então, vamos com cautela, né? Vamos com cautela. Então,
Muito cuidado aqui com esse movimento que o Bitcoin pode fazer de alta e depois voltar novamente aqui, rompendo esse fundo anterior e rompendo esse fundo anterior. Isso aqui tudo pode ser uma armadilhazinha top. E se eu for botar no que é, galera, se eu for pegar aqui, ó, e for botar aqui ó, vou fazer isso aqui, ó. Que merda. Cadê? Foi isso aqui, ó. Vamos dizer que o mercado vai fazer bem aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Pronto, eu tô rompendo esse fundo aqui e tô rompendo esse fundo aqui. Tudo dentro, isso aqui é correção. Isso aqui é correção, correção, correção. Não interessa se romper esses fundos aqui, é correção. A onda corretiva pode ser até aqui, ó, nessa região de 21 mil, aqui é 20 mil. Isso tudo aqui é uma onda corretiva. Não adianta tu querer vender só porque rompeu aqui, rompeu aqui. Tu pode tomar na cara. Por quê? Porque depois de uma onda corretiva vem uma onda de impulsão. Isso aqui pega muita gente. Isso aqui é uma sacada muito importante que vocês têm que ter, beleza? Então, o que eu acho engraçado é o seguinte, ó, o Bitcoin saiu daqui. Vou pegar lá do fundo mesmo, galera. O Bitcoin saiu daqui e foi para ali. O Bitcoin subiu o quê? 63%. Todo mundo falando que essa alta aqui era uma alta fake. Ah, essa alta aqui não sei o quê, e não sei o quê. Mano, subiu 63%. Só isso, 63%. Alta fake, beleza? Agora, o Bitcoin pega e cai aqui quantos por cento? 10%. Sobe 63%, cai 10%. Aí a galera começa, agora é queda absoluta. Meu Deus do céu, mano, dá para entender a cabeça desse povo? Quer dizer que o ativo sobe 63%, é uma alta fake. Agora cai 10%, a galera começa a falar que é queda infinita. Pelo amor de Deus, cara, eu fico muito louco com isso, sabe? Então acho que vocês entenderam o que eu quis falar, né, galera? Realmente, vamos prestar muita atenção, porque isso aqui pode ser apenas um corretivo, galera. E faz muito sentido esse corretivo, por quê? Porque a gente estaria pegando o semanal em cima da região de POC, né? Lá ali nos 21 mil, 20 mil. Tá bem aqui, ó, nos 19 mil, 20 mil. Essa região aqui, galera, é uma região muito interessante. Aí no semanal eu teria ela completa, não teria um fractalzão aqui, ó. Ó, tá vendo que essas duas regiões aqui é interessante, por mais que rompa esse fundo anterior, para fazer isso aqui, ó. Aqui, galera, é uma região de ouro que a gente encontra aqui, ó. Que é uma região de POC, é uma concentração de volume. Os players não vão querer deixar o preço baixar aqui, abaixo desse ponto. Não vai, porque se eles fizerem isso, eles deixarem aqui, eles vão ficar em desvantagem. A não ser que entre um play forte que rompendo tudo. Mas para eu falar que isso aqui vai virar tendência, eu tenho que ter certeza que vai ter um play aqui que vai romper isso aqui. Aí eu tenho essa certeza? Lógico que eu não tenho, cara. Não tem como eu saber que vai entrar um play aqui poderoso aqui, rompendo tudo, levando stop de todo mundo e botando oferta no mercado, para o mercado ir lá para zero. O mercado vai ter a casa dos 8 mil, 10 mil dólares. Onde eu estava aqui, minha onda aqui, ó. Praticamente aqui, ó. Lá nos 11 mil, 12 mil. A gente não chegou a isso, a gente chegou a bater aqui, ó. Mas quase foi. Quando eu comecei a falar disso daqui, quando foi? Quando a gente perdeu as mínimas ali, confirmou. Só que, olha só, quando eu estava olhando já isso aqui, ó. Desde aqui, ó. Dessa onda 4, que já estava falando disso aqui, dessa queda. Só que, tipo assim, para eu acreditar nessa queda aqui, eu tinha que romper esse nível aqui. Para eu poder começar a falar dessa onda 5 para vocês. Você tá entendendo? Quase a gente bateu lá. Então, assim, eu tenho que ter bastante responsabilidade, né? No que a gente fala, a gente tem que ter bastante responsabilidade. Beleza? Então, não cai nessa lorota aí dessa galerinha que começa a falar um monte de merda aí pra vocês, beleza? Então, vamos ser técnicos, galera. Vamos ser técnicos, beleza? Pode vir uma grande queda no Bitcoin? Pode. Porém, a gente tem que romper esses níveis interessantes aqui. E essa queda aqui, ela só vai ser grande realmente se a gente romper essa região aqui no semanal. Aí eu acredito uma reversão mais forte, porque pode rolar stop. E rolando stop, a gente, na verdade, entra muita oferta no mercado. É a oferta que vai derrubar o mercado, né? Então, vamos ficar bastante atento. A gente está passando pelo momento sim de correçãozinha. Essa correção aqui, pode ver aqui que a queda aqui ainda não virou a onda, mas ela já virou a compradora. Aqui tem uma oferta menor do que essa. E também, se chegar nesses níveis aqui e não tiver uma onda tão grande, a gente vai sentir o que aqui? Uma falta de oferta. Então, a gente não teve um play que entrou pesado na venda para a gente absorver, mas a gente tem falta de oferta, ou seja, a gente não tem mais play interessado aqui em vender, tá? Então, geralmente quando isso acontece, essas ondas aqui, ó, elas tendem a crescer esse pico aqui, ó. Stop rolando aqui e tal. Por quê? Porque isso aqui está acionando ordens a mercado. Beleza? Então, vamos ficar bastante atento. A única mudança que eu estou fazendo aqui nesse ponto vai ser isso, tá? Eu vou pegar a onda e vou deixar um pouquinho maior. Porque como aquilo ali foi uma armadilha, então eu vou acreditar nisso daqui, ó. Não vou fazer fractais, tá, galera? Só principal. Em vez de eu pegar esse ponto aqui para fazer isso, eu vou pegar esse ponto agora. Vou pegar esse ponto. Vou pegar esse ponto. Vou pegar esse ponto. E vou pegar esse ponto. Então, eu acredito que a gente
faça esse tipo de movimento. Se a gente perder esse nível aqui, é um nível muito interessante, não pode perder. Aí eu acredito que a gente pode vir buscar lá uns 16 mil lá no diário. E se a gente perde 16 mil, aí, meu amigo, aí eu vou falar assim, cova, aí não tem jeito, aí é fatality, beleza? Coisa que até o momento eu não acredito ainda no Bitcoin, certo? Então, galera, vamos ficar atento. Então, essa correção aqui é uma correção que, como eu falei para vocês, a gente teria que esperar o mercado ficar acima dessa região e não perder essa região. O mercado não pode perder essa região. O que aconteceu? Perdeu. Perdeu essa dívida também, tá perdendo essa outra dívida aqui também. Então, não é legal para o Bitcoin. Acredito sim que a gente vai fazer aqui uma correção vindo aqui nos 21 para poder fazer um upzinho aqui para tentar buscar essa região. Por que a gente está tendo uma certa rejeição nessa região? É justamente por conta dos volumes, galera. Se você for pegar aqui no que os volumes aqui, ó, esse aqui é um volume grande, esse aqui também é um volume grande, e aqui a gente também tem um volume grande, ó, tá passando aqui nessa região. Então, por isso que o mercado, ele tá vindo aqui nessa região aqui, tá tendo uma certa, uma resistência aqui, ó, um certo suporte, tá? Porque tá embaixo, beleza? Então, o mercado, ele não tá conseguindo romper essa região, porque a gente tem volume aqui, tá vendo como a gente tem volume aqui? Então, ele tá segurando aqui muito nessa região. E, obviamente, aqui, ó, a gente tem aqui um nível aqui, ó, de range. Então, o mercado ele tende a segurar nessas regiões aqui. Então, vamos ficar bastante atento e não vamos cair aí no conto do vigário, tá? Então, fique atento, vamos ser mais técnicos, galera. Largue de ser torcedores, beleza? Então, isso aqui pode sim fazer isso aqui, ó, esse movimento. E seria muito interessante fazer esse movimento, por quê? Porque a gente tem aqui alguns indicadores, né, que dão aqui a entender que a gente está fazendo uma correção, galera. E depois de uma onda corretiva, vem uma onda de impulsão. Então, isso é top. Então, eu teria aqui um corretivo, uma onda C, no semanal uma APOC. Eu poderia ter muito bem uma onda principal grande aqui, ou então elas pequenininhas, para eu entender que a gente tem falta de oferta ou outra absorção nesse ponto. Então, assim, eu tenho bastante indicadores aqui que eles me dão uma visão um pouquinho mais, eu ia falar mais melhor, tá, acredito? Um pouquinho melhor, um pouquinho mais amplo do que está acontecendo com o Bitcoin, certo? Então, com essa queda no Bitcoin aí, algumas, na verdade, quase todas as outras criptos estão aí derretendo, beleza? Mas é isso que eu quis falar para vocês sobre o Bitcoin hoje, tá, galera? Então, assim, a gente rompeu o ponto interessante, a gente tem bastante stop para levar, né? Bastante gente aqui presa, os sardinhas aqui, eles entraram bastante nessas regiões, então, assim, vamos ficar atento, porque pode sim rolar stop. E aí, se acontecer que o mercado, com essa queda, essas barras aqui vermelhas aqui comecem a ficar grandes e tudo, então, possivelmente aqui a gente está vendo aqui ordem sendo executada a mercado, tá, galera? Então, essas ordens aqui são interessantes, né? Isso aqui é bem interessante ficar olhando. Então, é isso, galera. Não vou falar sobre a carteira agora também, né? Até mesmo para não ocupar muito tempo. Eu tenho outras coisas para fazer também, então eu quis falar mais do Bitcoin, certo? Então, vamos ficar atento aí. A onda girou, tá? E possivelmente a gente pode fazer esse corretivo aí, tanto em 3 ondas como direto, tá, mano? Só para deixar claro para vocês aqui, porque esse movimento ele pode fazer o seguinte, ele pode fazer desse jeito aqui, tá? Ou ele pode vir direto. Então, ele tem duas maneiras de vir fazer, ou direto, ou em fractal ABC, que seria mais interessante ABC, para poder fazer essa onda aqui. Então, tem muito fundamento esse ponto. Então, será que a gente vai bater ali os 21 mil? Será que a gente vai chegar aqui no semanal? O que vocês acham? Deixem um comentário aí para mim, beleza? Então, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí para a gente, galera. Então, eu vou deixar 2 sugestões de vídeos aqui, quando eu falo justamente desse ponto, para vocês entenderem bem mais explicadinho para vocês, tá? E também vou deixar a nossa análise que a gente fez ontem para o mini índice aí para o pregão de segunda-feira, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos focar aí, né, no operacional e esperar um pouquinho para saber o que vai realmente acontecer com o Bitcoin. O que vocês acham? Será que a gente vai bater lá o semanal? Tamo junto, até mais.